Você está sintonizado na Rádio Caractere. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou o cara que simpatizou com o monstro. Fala aí, Glênio. A gente vai falar do que hoje? Nós vamos falar de Frankenstein, um dos livros mais aguardados, pelo menos por mim, desde o início do projeto Rádio Caractere. Pois é. Frankenstein ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley. A partir desse momento, a gente vai falar sobre um pouquinho da autora e mais pra frente a gente vai entrar então na questão do livro e de tudo não, mas do que a gente conseguiu retirar de informação pra falar um pouquinho da obra. Vamos falar de Mary Shelley então. Vamos falar. A Mary Shelley era uma mocinha muito interessante. Sim, filha de dois literatos, né, de dois escritores conhecidos e assim, eles eram muito criticados também, né? Que eles tinham posições políticas muito diversas e tal. E ela perde a mãe, parece que depois de 5 meses, se eu não estou enganada. Mas ela perde a mãe cedo. E isso deixa o pai meio enlouquecido. Sim. Um tempo depois, alguns anos depois, ele se casa novamente. E a Mary Shelley tem alguém, né? Tem essa senhora que não gosta muito dela. Ela é Mary Shelley por causa do marido, tá? Isso. Na verdade, ela é Mary Godwin. É isso mesmo? É assim que se fala? Ela, nascida Mary Wollstonecraft Godwin. Exato. E nasceu no dia 30 de agosto de 1797. Falecida em 1º de fevereiro de 1851. Ela morreu jovem, se a gente pensar bem, né? Mas pra época até tá ok, mas ela morreu jovem. Mas ainda assim, ela conseguiu viver bastante pela quantidade. Ela teve 4 filhos, se eu não estou enganada. E só um deles sobreviveu. Ela só um deles ficou... Agruras do início do século XIX. É, bem complicado pra gente pensar na época, né? Tem que refletir sobre isso. Mas ela fez alguma coisa que, às vezes quase sempre é tida como a grande incomodação humana. A perenidade. Ela conseguiu ficar através de Frankenstein. Isso é muito interessante. E ela tem Frankenstein e tem outros escritos. Então, quem tiver interesse em Mary Shelley... corre atrás, porque o livro que a gente utilizou foi o da Penguin Companhia. Isso. E ele tem textos de apoio interessantíssimos, assim, muito rico. Né, textos muito ricos de informações. Então a gente vai abordar algumas coisas aqui, mas é na superfície. A gente não vai se aprofundar muito. Porque senão a gente vai ficar aqui 2, 3 horas e não é esse o propósito. Pois é, a gente falou de perenidade, ela conseguiu isso com 19 anos. Não, com 18, na verdade. 18 para 19 anos. Só voltando na vida dela, os pais dela eram 2 importantes escritores. Eles eram muito conhecidos. O pai dela, ele tinha seguidores. E é aí que quando ela tinha quando ela tinha 14 anos, se eu não estou enganada, ela conhece o Percy Shelley, o que vai ser o marido dela. Só que tem uma treta nesse meio. O Percy Shelley... Adoro treta. Ah, eu sabia. O Percy Shelley, ele era casado? E vocês sabem que na época não se divorciava, né, gente? Então não tinha esse negócio assim de... não quero mais. Então, ela com 16 anos, ela foge com o Percy. Safadinha. Pois agora. Ela foge com o Percy e a esposa se suicida um tempo depois. Caramba! Então, a vida da Mary Shelley é toda cheia de questões de morte, assim. Ela tem muito próximo. Já tinha perdido a mãe, agora daí a cremosa do Percy se mata também. Isso, aí depois sim é que eles se casam, quando a esposa dele se mata, né? Entendi. Se suicida. E ela tem alguns filhos que ou nascem mortos, ou eles duram um tempinho e morrem. Então isso também fica muito forte nela. E é uma das coisas que talvez leve a essa construção de narrativa sobre a recriação da vida. Sobre trazer à vida uma criatura inanimada e morta. Agora eu vou aproveitar o seu gancho. Por favor. Porque você está falando dos fatores pessoais, vamos falar um pouco dos fatores ambientais. Ah, justo.
Ah, sabia que eles eram chamados de jacobinos ingleses? Olha. Né? Só um comentário só paralelo. Pra aproveitar o tempo. Aqui a gente tá... O contexto histórico eu dedico para nossa ouvinte Ana Cristina. Ai, beijo, Ana Cristina. Quando a gente faz esses contextos para situar aí. O livro, a gente vai voltar na escrita do livro. Só um pouquinho. Ana Cristina que leu em 2 semanas O Conde de Monte Cristo. Por favor. Ponto para ela. O livro foi lançado em 1818. Então, 1818 é 3 anos após o final da Era Napoleônica e início do grande período conhecido como Pax Britânica, o relativo período de paz na Europa, só marcado por pequenos conflitos aí, no qual a Inglaterra, principalmente por meio da Marinha, mantinha mais ou menos o status quo na Europa e nos oceanos do mundo. Nesse sentido, a gente tem que pensar a influência da Revolução Francesa na Inglaterra. Muitas vezes a gente não leva em consideração, a gente acha que foi da França para o mundo, mas a gente não considera aqueles arredores ali. E a Inglaterra, ela tem uma relação com a França muito antiga. Claro. Então, tudo que acontecia na França respingava na Inglaterra. Tem até uma obra, só para citar, uma obra que eu li há pouco tempo, do Charles Dickens, que é História em Duas Cidades, que conta essa questão de Londres e Paris. E essa preparação para a Revolução Francesa. Então, maravilha. Isso antes da Revolução Francesa. Agora a gente está falando de pós-Revolução Francesa e de todas as consequências políticas, de mentalidade, todas essas mudanças. Isso, gente, é uma explosão de mudança mental e de mudança de visão de mundo. Essa mudança de visão de mundo incluiu, por exemplo, a onda de independências em todas as colônias espanholas. Tá? A gente sabe que teve a independência do Haiti um pouco antes, mas foi um ponto fora da reta, assim como a independência dos Estados Unidos em 1776. Que já estava para acontecer também. E também a independência do Brasil em 1822. A família real portuguesa veio para cá nesse contexto de expansão napoleônica, voltou depois e tem todo aquele negócio que a gente vai falar em outro episódio, de voltar ao Brasil a status de colônia, que não foi bem aceito e acabou na independência. Na Europa, todo o redesenho das fronteiras pré-Napoleão com o Congresso de Viena foram ali a fervura para a onda de nacionalismos que iam explodir nas grandes guerras mundiais do início do século XX. Tá então, tudo interligado, hein? Tá tudo interligado. Todo aquele romantismo nacionalista do século XIX exatamente. Nasce aí. Industrialmente, na Inglaterra, a gente tem a primeira Revolução Industrial, que estava a todo vapor. Revolução Industrial, pleno vapor. Ui! Ó! Que substituía Link! boa parte dos trabalhos manuais por máquinas. A locomotiva, por exemplo, é de 1804. Então era uma coisa recente, e essa mudança toda fez parte da infância da Mary Shelley. Isso. Tudo isso estava fervendo. Na ciência, um carinha chamado John Dalton confirmou no ano de 1803 a teoria de que toda matéria é feita por átomos. Então tem toda uma descoberta também, até em relação à fisiologia, né? Isso. Tem todo um estudo fisiológico sendo feito na época. A gente é boom de conhecimento. De medicina, indústria, em todos os campos. As pesquisas estavam a todo vapor. A todo vapor. Mas a gente não pode esquecer que ela escreveu isso visando a Suíça, né? Isso. Então, ela escreveu isso, escreveu o Frankenstein. Pensando em fisiologia, os estudos de anatomia usando cadáveres não eram novidade. Sempre aconteceu na história da humanidade com mais ou com menos repressão, dependendo do governo do local. A gente já vai voltar à questão de cadáveres aí, Glenn. A gente vai falar deles quando a gente falar da obra, porque daí tem essa importância dos cadáveres. Eu vou deixar esse gancho depois. Deixa esse gancho aí. Como surgiu a ideia do Frankenstein, né, do livro? O Frankenstein, ele surgiu assim, digamos que de uma conversa que ela teve com Percy, e ela botou a cabeça no travesseiro e teve a ideia. Mas antes disso, ela estava hospedada com o Byron, né, o Lord Byron, que é um importante escritor inglês. Gente, vamos lembrar aí das aulas de literatura, romantismo. Só que a gente não aprende na escola. Porque... A gente ouve falar por alto, assim, existia um cara chamado Lord Byron. Sério? Ok, assim. Eu acabou. Não escutei. Não escutei nisso. Até mesmo porque é focado na literatura brasileira e a gente esquece que a literatura brasileira ela tem essa influência externa, muitas vezes, inclusive na hora de falar dela, né?
Mas eles estavam reunidos numa casinha lá e tal, e ela estava aproveitando, né, para poder descansar e tudo mais. Turminha, deixa eu relatar a turminha. Era a Mary Shelley. Isso. O Percy Shelley. O Byron. A Claire, que era a irmã de criação da Mary Shelley. Uma capeta! Nossa, ela era na cremosa época, do Byron também, né? Segundo a introdução aqui do livro, ela era nessa época amante do Byron. Pensemos isso, era entre 1816 e 1817. Eram jovens adultos ou pós-adolescentes, dependendo muito jovens, da tua categoria. Eram pessoas muito jovens. O Byron, eu acho que era um pouco mais velho, mas... Isso, o pessoal que foi tirar férias de jovens num lago na Suíça, num hotelzinho lá. Sim. E um outro camaradinha que eu acho muito interessante, chamado John Polidori. Era o médico, né, do Byron. Porque o Byron já era ruim de saúde, gente. Já era bem... Assim, o Byron, ele deu uma sofrida, assim. E o Polidori, além de médico, gente, ele é responsável pela escrita de uma obra chamada O Vampiro. Uhum. Ele era médico, mas ele literariamente, ele só forjou todo o imaginário que a gente tem hoje em dia sobre vampiros. E antes da criação do Drácula, né? O vampiro é isso, é daqui pra frente. O Drácula tem muito a dever pro Polidori, que era médico, não tinha nada a ver com literatura, né? E é por isso que esse nosso podcast ele tem tudo a ver com esse momento, porque a gente tá falando de literatura de horror, a gente tá perto do Halloween. Isso. A gente tá nesse... Voltemos. Mas Mary Shelley, então, ela não conseguiu na hora dizer o que ela ia escrever. Então, cada um foi dizendo, eu vou escrever isso, eu vou escrever aquilo, eu vou escrever aquilo outro. Foi meio uma brincadeira de férias, assim, vamos escrever continhos de horror, vamos ver o que dá. O Byron disse, né, cada um de nós vai escrever uma história de terror. Olha só. E daí ficaram todos pensando. A Mary, ela não conseguia pensar, ela tava, né, acho que sob pressão a pessoa não funcionava. Pode ser. Mas aí ela foi dormir, ela teve uma conversa lá com o Percy e tal, e que ele começou a falar sobre princípios da vida, né, como a vida se daria, como criar a vida. E daí como era essa percepção no início do século XIX para jovens bêbados agora. Perto do lago. E todo aquele ambiente, gente, sem internet, sem televisão, a gente tem que entender, tá? Vamos nos reportar ao tempo. Ela diz o seguinte, quando pousei a cabeça no travesseiro, isso é uma introdução que ela faz na segunda publicação do Frankenstein, tá? De 31? De 31. Tá. Porque ele foi publicado em 1818, a primeira edição, e daí não foi... Anonimamente, ela não nomeou, todo mundo falava, então é do Percy, é do pai dela, né? E só que ela resolveu assumir, escreveu uma introdução, virou a introdução da autora, e ela publicou novamente com o seu nome. Que tá nessa edição da Penguin Companhia. Exatamente, tá completíssima essa edição, tá ótima. Maravilha. E daí ela diz o seguinte, nessa introdução, quando pousei a cabeça no travesseiro, não dormi, e tampouco poderia dizer que fiquei pensando. Minha imaginação, à solta, me possuiu e guiou, dando às sucessivas imagens que surgiam em minha mente uma vivacidade que ia bem além das fronteiras do devaneio. E nesse momento ela tem a imagem do que ela vai criar como obra. A princípio era um conto, mas depois vira romance com a sugestão do Percy. E diz assim, vi, com os olhos fechados, mas visão mental aguçada, vi o pálido cultor de artes profanas ajoelhado junto à coisa que criara. Vi o horripilante fantasma de um homem estirado, que em seguida, por força de um poderoso motor, mostrava sinais de vida e movimento desajeitado. A meio caminho de viver. Isso está na página 70 dessa versão. E a gente tem aqui esses primeiros rabiscos do Frankenstein. A gente já pode passar para a obra, então? A gente já pode passar para a obra explicando o segundo título, porque a obra se chama Frankenstein ou O Prometeu Moderno. Então vamos lá. Vamos dar o gancho no Prometeu. Segundo Hesíodo, e isso quem tiver interesse pode dar uma procurada no livro Teogonia, dica de leitura paralela de hoje, os irmãos Epimeteu e Prometeu foram encarregados de criar os homens e todos os animais. O Epimeteu caprichou na bicharada, dando atributos variados para cada animal. Um teria mais velocidade, um teria dentes afiados, um teria garras, bico forte, etc. e tal. Outros seriam gostosos. E a coisa segue. O Prometeu ficou ali de fiscal a princípio.
Chegou a vez da humanidade, o Epimeteu criou o Homem do Barro e ficou sem ideia para atributo. Já tinha distribuído atributo para todo mundo. Aí que o espertão do Prometeu resolveu roubar o fogo dos deuses para dar aos humanos. Ele tava sem nada para fazer, fogo, né? Ele teria vantagem sobre todos os outros animais. Aí que Zeus ficou pistola e condenou Prometeu a ficar acorrentado no alto do Monte Cáucaso. Durante um dia, um corvo comia o fígado dele e à noite o fígado se recuperava. Ou seja, ele estava pronto para sofrer tudo de novo no dia seguinte. A pena ali foi de 30 mil anos. Uhum. Mas Hércules deu um jeito ali entre os 12 trabalhos dele de negociar a pena e trocou o Prometeu pelo centauro Quiron, que se ofereceu aproximadamente voluntariamente, mas, né? Sabe como é? Pois é. Negociação com Hércules é tudo meio esquisito. Era negociado. Nota paralela, aspas. Nota paralela da nota paralela. O fogo era propriedade específica da deusa Hestia. Era a deusa do lar, da perenidade, da estabilidade da família e do Estado. A Hestia era irmã de Zeus e era admirada e cultuada por todos os outros deuses, não só pelos humanos. Em todas as casas gregas tinha o local do fogo sagrado. Assim como em todas as cidades, todos os locais públicos, havia o local do fogo de Hestia. Ou Vesta, gente. Pode ser Vesta também. Vesta para os romanos. Para os romanos. Hestia para os gregos. E tinha toda uma sequência, uma pureza, não podia ser aceso esse fogo com qualquer árvore, tinha que ser um fogo puro, aceso diretamente pela luz do sol. Era todo um contexto de pureza em respeito a essa deusa. Uma cerimônia, né? Era toda uma cerimônia, um negócio importantíssimo, era a base da estabilidade da religião grega. Uhum. Era esse culto a Hestia. Então, se hoje em dia a gente chama de casa o edifício no qual a gente mora e de lar, aonde a gente se sente bem, o lar é o local da lareira, é o local do culto a Hestia. E a gente carrega isso até hoje. Porque caractere também é cultura. Para quem quiser saber mais sobre isso, livro A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges. É um livro mais ou menos antigo, mas ainda é referência para o estudo dessa base da religião greco-romana. E a gente entende muita coisa que influenciou a religião católica, influenciou o modo como as pessoas lidam com a morte, com a casa, com... Tá tudo ligado. Tá tudo interligado. E a gente tem que pensar também que a questão do Prometeu, tem no título, né? Frankenstein ou Prometeu moderno, é porque ele pegou esse fogo. E o Prometeu, no caso do Victor Frankenstein, da obra, já a gente tá falando da obra, é aquele que, por uma criação de corrente elétrica e todas as outras questões, ele traz a vida a um ser que não tinha, que era inanimado. Isso. O fogo que ele rouba é a centelha divina que dá a vida para o monstro. É mais ou menos essa relação entre o Victor Frankenstein e o Prometeu moderno. Isso aí. Então esse, quando ele rouba, ele profana, né? Ele passa a ser criador. E aí já o primeiro gancho, que é um gancho que eu tô desde que eu comecei a ler. Quem que é o monstro na história? Uhum. Quem que é o monstro? Isso acompanha a gente o livro inteirinho. Mas vamos lá. É bem interessante. Tem muita coisa nesse livro que a gente pode refletir. Mas vamos começar a falar da obra, então. O Frankenstein, ele não é o monstro como a gente conhece pelos filmes ou pelos desenhos. Ou pelo senso comum. Normalmente a gente ouve o nome Frankenstein e acha que é o monstro, né? Isso, Até na introdução diz, e a gente sabe, que o monstro ficou mais conhecido do que a própria autora. Quem criou o monstro é que se chama Frankenstein. É Victor Frankenstein. Então o livro ele começa com um envio de cartas de um rapaz que ele tá começando a navegar, né? Ele tá tentando virar um capitão de navio. E ele manda cartas para a irmã. E ele começa a dizer da sua experiência, como ele tá, enfim. Ele buscava glória como navegador. Exatamente. Conquistar a América, né? Todo esse imaginário. Né? Fazer a circulação ali pela Índia. Isso. Nesse momento ele estava ali pro norte da Rússia, indo pro Oceano Ártico. Sim, no momento da história. No momento da história. Mas ele fala antes para onde que ele deseja ir. E ele conta para a irmã que ele encontrou, né? A tripulação dele resgatou um senhor, um homem, com peculiaridades. E em determinado momento
missivas, né, dessas cartas, ele começa a dar voz a esse senhor, a esse homem, que começa a contar a sua história. Então, ele é Victor Frankenstein, ele nasceu em Genebra e teve, na família, assim, a história dos pais dele já começa muito diferente, porque o pai da mãe morreu, né, o avô morreu, e o pai dele já era um pouco mais velho, mas tomou ela como esposa, né? Então tem toda essa questão. Acontece no século XVIII, essa história. Isso, ele não data não crava, o ano. 1700 e alguma coisa. Ele sempre coloca agosto 9 de agosto de 1700 e 3 pontinhos. Então, ele não data especificamente. Mas a gente sabe que é Genebra, a gente sabe que um momento eles viajam bastante, então eles vão para a Itália, vão para outros países e tudo mais. E ele sempre, né, com essa angústia. E em determinado momento, a mãe dele encontra uma menina que foi deixada numa casa para não morrer de fome ou para não ser... a família dela tinha muitos recursos, mas a família parece que teve que fugir e deixaram a menina com essa família muito pobre. E a mãe adota essa menina. Então, ela vira uma prima, que é a Elizabeth. Isso. É isso mesmo, né? Bom, Victor Frankenstein vai crescendo, vai aprendendo um monte de coisa, vai se interessando por determinadas filosofias, e daí você tem o nome de quem a história cita, né? Citação. As ciências naturais foram a bússola de minha vida. Desejo, portanto, expor os fatos que me conduziram à predileção por aquelas ciências. Quando eu tinha 13 anos, saímos todos para um passeio às termas próximas do Tonon. O mau tempo imprevisto obrigou-nos a permanecer um dia inteiro na hospedaria. Ali, encontrei por acaso um volume das obras de Cornélio Agripa. Quando voltamos para casa, meu primeiro cuidado foi conseguir as obras completas desse autor, e mais tarde as de Paracelso e Alberto Magno. Li e estudei com deleite as inconsequentes fantasias desses escritores. Julgava-me na posse de tesouros que poucos além de mim conheciam. Nota dentro da nota. Cornélio Agripa, Paracelso e Alberto Magno, 3 dos grandes alquimistas conhecidos, e com o avanço da ciência no final do século XVIII, início do século XIX, já devidamente ridicularizados. Sim, porque por serem alquimistas e não cientistas, e etc. Porque o que é antigo, não é de agora que o que é antigo é visto como algo que não serve mais para nada, né? O claro. Victor Frankenstein, ele era um autodidata. Para ele, aquilo valia alguma coisa. Então, ele foi sentindo esse desejo de pesquisar. Quando ele perguntou pro pai dele, o pai dele disse assim, joga isso fora. Não vai. Deixa de besteira. Deixa de bobagem. Eles não têm mais nada a dizer. Mas eles criaram essas ideias, né? Esses 3 estudiosos, eles criaram essas ideias sobre a vida, Eles trouxeram várias ideias que permitiram com que o Victor pesquisasse outras coisas, que ele fosse atrás de outros pesquisadores que partiram desse processo de pesquisa. Como a gente falou no começo, está tudo interligado. Então, o conhecimento nesse sentido também está interligado. Então, ele vai atrás desses pesquisadores muito jovens, gente de 13 anos, né? Ele era um adolescente. Empolgadaço. E depois aquilo vai se transformando no que ele quer fazer, né? Ele quer pesquisar a vida, ele quer pesquisar o fogo da vida, enfim. Ele, então, em determinado momento, perde a mãe. Logo após perder a mãe, ele vai para a Alemanha, né? Que não era a Alemanha na época. Uma cidade chamada... Ingolstadt, acho. Isso mesmo. Eu estava tentando lembrar a pronúncia da... E nessa cidade hoje tem até um roteiro turístico baseado na obra da Mary Shelley. Frankenstein, assim como Drácula e outras obras, elas criaram realmente esses roteiros. Assim. Então a pessoa vai para a Romênia, hoje em dia, por exemplo, tem todo um trajeto, um passeio, um negócio, uma série de visitações. Sim. Em função do Drácula. Com o Frankenstein aconteceu a mesma coisa. Pois é, as pessoas hoje têm a questão do Harry Potter, né? O Harry Potter saiu dos livros para criação turística e tudo mais, mas isso já acontece, tá, gente? Já aconteceu com outras obras e o Frankenstein entra nessa onda aí com essa cidade alemã, hoje em dia, né, cidade alemã. Ele vai para lá, começa seus estudos, encontra alguns professores, um deles diz para ele abandonar esses pesquisadores antigos que não dizem mais nada, e o outro diz assim, não, pesquisa tal coisa, né? Orienta ele para continuar esse caminho. E é lá
em poucas palavras, que ele cria o monstro. E daí a gente vai entrar nessa questão de como ele cria o monstro. A gente tem uma questão de saque de corpos, né? De roubar corpos dos sepulcros, dos túmulos. E daí o Glênio estava falando antes um pouquinho sobre isso e acho que a gente pode trazer essa questão porque é uma questão que só no comecinho do século XIX é que foi legislada na Inglaterra, né? Isso, tinha uma lei na Inglaterra, era vigente ainda, uma lei do ano de 1565, que restringia o uso de cadáveres para dissecação somente a corpos de condenados à morte por homicídio. Então era uma coisa bem restrita. Aí que no início do século XIX tinha mais gente estudando medicina que o número de corpos disponíveis por ano. Sim, daí aí eles podiam vender os corpos, né? Isso, daí a gente vê bem isso. O negócio aumenta de demanda e não tinha oferta. A gente vê bem isso só pra gente, assim, como é que eu vou ver isso? Como é que isso vai ficar mais claro? A gente assistiu há um tempo atrás uma série que tem 2 temporadas na Netflix, inclusive, que é Crônicas de Frankenstein. Uhum. E esse tema, ele é tratado principalmente na primeira temporada. Isso. Da venda de corpos, do roubo de corpos. É uma obra que não é adaptação do livro, tá, gente? É inspirada nos acontecimentos exatamente. do livro, Tanto mas que outra história, outro negócio. Tanto que a Mary Shelley, ela aparece como personagem. Isso. Né? O Byron, ele aparece como personagem. Uhum. A poesia dele aparece como tema, como recorte. Então tem toda essa ambientação do Frankenstein, ele fica presente nessa adaptação, nessa série. Não é sobre o Frankenstein. Isso. Crônicas de Frankenstein. Depois da publicação do livro e essa mentalidade sendo criada a respeito da criação da vida, né? Depois da morte. Pois é. Voltando nas leis, roubar corpos não era crime na Inglaterra. Uhum. Então, crime era roubar bens materiais. Era mal visto pela religiosidade. Isso. A igreja meio que tinha o domínio dos corpos em função da salvação espiritual, etc. e tal. Mas você roubar um corpo era ok. Assim, tirar, levar embora do túmulo, ok. Você roubar um corpo que vestia uma meia, por exemplo, era crime, porque você roubou a meia. Então a meia não te pertencia. A meia era um bem material. É até um dos episódios roubava-se assim. Sim, um dos episódios de Crônicas de Frankenstein fala de uma colherinha, parece, que alguém roubou junto com o corpo, então ele roubou a colherinha. Ele não roubou Isso aí, ele é incriminado pelo roubo da colherinha, não pelo corpo. Então tinha toda uma técnica. Se o túmulo era muito fresquinho, dava para abrir por cima, senão você abria um túnel de tanto por tanta medida atrás da cabeceira, puxava o corpinho. Todo um negócio elaborado. E essas pessoas que se juntaram, essas gangues, violavam túmulos e vendiam esses corpos para professores de anatomia. Então aí a gente já tem inflação e deflação de preços, oferta, demanda, fazia o comércio girar, se o corpo era mais novinho, se não era, se já estava meio apodrecido, se não estava. Mas, assim, era discutido eticamente. Isso. Mas não era crime. Então, o próprio Victor Frankenstein, no livro, voltando para o livro agora, começa a ele faz isso, ele compra pedaços, ele compra os corpos, ele tira pedaços e utiliza esses pedaços para criar o monstro, né? Não a gente está chamando de monstro porque ele fala monstro na obra, tá? Isso. Por isso que o Frankenstein é o personagem que cria o monstro. E ele circula também por matadouros, então aqui eu penduro a citação número 2. Dele, do Victor. Uhum. Quem será capaz de conceber os horrores dessa tarefa oculta, quando eu chafurdava na umidade dos sepulcros ou esquartejava o animal vivo para aproveitar-lhe o sopro de vida na recomposição da minha criatura? Eu parecia ter perdido a alma e tinha chegado ao ponto de alijar de mim qualquer sensação, a não ser em função da minha obra. E isso fez com que ele ficasse até com a questão mental debilitada, né? Porque a culpa, o remorso por fazer isso, acaba se tornando uma questão para o Victor, né? Para esse homem que pesquisava e que estava tentando montar, né, com partes de outros corpos, um ser e lhe dar a vida, né? Então ele consegue fazer isso, ele cria um verdadeiro monstro pela descrição do que é feito, uma criatura extremamente deformada, uhum. muito forte. Muito forte, muito alto. Isso. Amarelo.
Isso. Amarelo é aquele tom de cadáver, não verde, como a gente vê em algumas representações. Não era. Ele não. O Frankenstein que a gente vê na cultura pop, ele é bonitinho. Pô, lindo. Porque, como é descrito, ele é medonho. E um ponto pra Mary Shelley agora, ela não descreve exatamente como que isso é o momento da criação. Aquela cena que a gente vê nos filmes, principalmente no filme antigo, de 1930 alguma coisa, do choque, dos relâmpagos, ele está vivo, não sei, não tem nada disso. Ela passa batida, ela deixa pra nossa imaginação completar. Isso é bem interessante, é verdade. Carinho pela Mary Shelley nisso. Ela deixa muito na cabeça do leitor mesmo, a construção do visual, né, do processo visual da história. E em determinado momento, o monstro, então, abre os olhos e o Victor Frankenstein fica enojado, horrorizado, com medo, apavorado, descrente de que ele tenha feito aquilo. E daí ele abandona o monstro. E ele abandona o monstro, foge. Exatamente. Assim, e, claro, a gente não vai contar toda a história aqui, porque não é novamente essa a intenção desse podcast. Mas trazer os sentimentos que levam o Victor Frankenstein depois a fazer as escolhas que ele faz são muito interessantes, porque são todas baseadas nessa culpa, nesse remorso de ter criado um monstro. Sim, até porque o monstro ele vai em busca de vingança. Mas olha só, o interessante é que o monstro não vai primeiramente em busca de vingança. Primeiro ele vai tentar entender o que ele era. E isso é muito interessante. Ele entende primeiro o que ele era. Uma coisa também curiosíssima da estrutura do livro é o seguinte, a gente tem o primeiro narrador, que é o navegador lá, o viajante. Depois ele passa a bola pro Victor. Então, o Victor está contando pro navegador a história dele. E já é mais uma camada. Dá um certo momento, quem passa a narrar é o monstro. É quando ele encontra com o Victor e ele diz como ele chegou até ali, como ele, né? Porque uma das coisas que eu acho que a gente pode já dizer é que esse monstro, ele destrói a vida do Victor Frankenstein. E ele destrói porque ele tira do Victor Frankenstein as pessoas que ele amava. Então, uma das primeiras pessoas que ele tira é o irmãozinho, né? O William. E num ato de pura loucura. Pois é. Mas até chegar nisso, o monstro tentou ser bom. E isso é muito interessante. Pro Victor era vingança pura e simples. Exato. Pro monstro era justiça. Pro monstro, o monstro estava sofrendo tanto, ele queria que o Victor sofresse um pouco daquilo também. A gente tem umas citações do monstro, tá? E o que era eu? Nada sabia sobre minha criação e meu criador, mas sabia que não possuía a menor parcela disso a que chamavam dinheiro, nem amigos, nem a mais insignificante propriedade. Além disso, era dotado de um físico hediondo e repelente. Eu nem sequer era da mesma natureza que o homem. Era, na verdade, mais ágil que ele, mais rude e resistente, podendo adaptar-me a uma dieta grosseira. Podia suportar os regimes do calor e do frio com menos dano para o meu organismo. Minha estatura excedia em muito ao homem normal. Olhando e perscrutando pelas redondezas, não vi nem ouvi alguém que se assemelhasse a mim. Então eu era um monstro, uma nódoa na terra, da qual todos os homens fugiam e a quem ninguém queria reconhecer por seu igual. Tem essa, Isso, ele entende o que ele é agora. Ele entende todo como um ele foi criado. Ele descreve, eu aprendi a reconhecer sensações, eu vi a luz, eu cheguei perto de uma casinha de uns camponeses, lá não sei onde, eu escutava as conversas deles. Pois ele aprendeu a língua francesa. Isso. Gente, que coisa interessante. O monstro, ele é educadíssimo, ele é erudito. Ele narra lá pelas tantas que ele achou no meio da floresta uma bolsa e encontrou exemplares do Paraíso Perdido de um volume do... Isso. Que, na verdade, essa é uma obra que muito influencia a escrita da Mary Shelley também. Claro. Ele achou também um volume das Vidas Paralelas do Plutarco, que fala dos imperadores romanos, e de Os Sofrimentos do Jovem Werther. E ele disse que para ele foi um tesouro. Gente, eu não li ainda. Eu só li o Werther dessa lista dele. Eu tô com menos leitura que o monstro do Frankenstein, ultimamente. Não, mas pra gente entender também que esse monstro, ele passou pelo carinho, né? Ele teve carinho pelos camponeses, ele entendeu a história deles. Ele tentou ser amado, né? Ele queria ser amado. Ele queria ser amado. E daí aí é que vai intelectual literária. E daí Gente, ele queria ser amado e ele procura o Victor Frankenstein para pedir que ele crie alguém que possa amá-lo. E isso é uma coisa assim
incrível. E dói o tempo todo no monstro. Exatamente. Ele circula pela floresta um dia, que ele narra que ele sempre andava à noite e se escondia durante o dia para que ninguém visse ele. Então, lá pras tantas, ele tá andando de um lado pro outro e ele fala o seguinte: o dia, um dos primeiros da primavera, chegava a influenciar-me com a beleza do sol e o ar aromático. Essa é a primeira vez que ele resolve andar na luz do dia. Uhum. Sentia emoções de brandura e prazer que havia muito pareciam mortas. Um tanto surpreso pela novidade dessas sensações, deixei-me arrastar por seu efeito, e esquecendo a minha solidão e deformidade, tive a ousadia de pretender ser feliz. Será que o Glênio gostou da obra, gente? Gente, imagina? Que isso, gente! Mas e daí tem muitas coisas interessantes, tem muita reflexão. Eu acho que a gente pode passar para a última parte, que a gente fala um pouquinho dos personagens, fala mal e bem dos personagens. Beleza. E falando mal e bem dos personagens, eu vou começar falando mal, porque, né, a natureza humana sabe como é que é. Victor Frankenstein. Fala, vamos. Criatura egoísta, extremamente orgulhosa, que quando alerta de spoiler. Spoiler, obra de 1818. Exato. Aproveitemos, aliás, o momento da dica. Frankenstein está fazendo 200 anos agora. Gente. Isso já é motivo para ler. Tá? Uma obra que tem 200 anos que continua maravilhosa. Outra coisa, para quem gosta de variar o tipo de leitura em função do autor, é uma obra escrita há 200 anos por uma mulher. Ponto. Vamos ler. É outubro, tá? É época de ler essas coisas de horror. Aliás, não tem época de ler essas coisas. Obra boa você lê a qualquer momento. Mas depende muito da mentalidade também de como de observar essa obra como uma obra de horror ou não. Então. Tá? Porque pode ser uma obra extremamente filosófica. A filosofia, ela... Mas pensando na representatividade de outubro e tal, se tá em dúvida, agora eu tô com expressões estranhas atrás do microfone. Você tá em dúvida de um livro agora, o que vou ler agora em outubro? Pega Frankenstein e vai. É muito bom. E daí falando nesse sentido do personagem que cria esse monstro, ele é uma criatura extremamente egoísta. Né? Até no momento em que o monstro diz pra ele assim, no dia do teu casamento eu vou te encontrar. Eu vou estar eu estarei no dia do teu casamento. Ele acha assim, ele vai me matar. Sim, não é tudo em função dele. É tudo em função dele, ou umbigo grande. Não passa pela cabeça do Victor Frankenstein que o monstro ele vai atacar aqueles que ele ama. O interesse do monstro não é acabar com a vida do Victor. É acabar com a felicidade dele. Então, a felicidade dele na Terra, né, na vida, é a família. O monstro quer acabar com isso, quer que o Victor viva sem essa alegria. Como o monstro vive? Ele quer o Victor a solidão que ele tem. Então, quando a gente fala assim, quem é mais monstro? O Victor ou o monstro? Se a gente pensar bem, toda aquela maldade, será que não foi uma criação do próprio Victor? Não é? Do que tinha no próprio Victor? Aquele egoísmo que tinha no próprio Victor. Lembremos que a criatura é feita à imagem e semelhança de seu criador. Isso. Então o que tinha de mais estranho e o que o Victor via no monstro era o que ele tinha medo do que tinha em si. Exatamente. Então ele toma as atitudes do monstro pelas suas atitudes. Ele pensa que o monstro vai fazer tal coisa porque ele faria tal coisa. E o monstro surpreende, porque o monstro consegue matar toda a família do Victor Frankenstein. Isso. Né? Ele mata o irmão primeiro, vai e pede a monstra. A monstra não é feita. Ele mata o amigo do Frankenstein. Depois ele mata a esposa do Frankenstein. O pai do Frankenstein morre em decorrência dessa tristeza, dessa amargura, dessas pessoas que vão morrendo na vida dele. Já era um senhor, né? Já tinha bastante idade. E tem um irmão lá que nem aparece como é que ele morreu. Isso, roda todo mundo. E interessante dessa questão de estudar a monstruosidade do Victor. Em determinado momento da narrativa, naquelas conversas ali entre o navegador e o Victor, o navegador diz que ele tá escrevendo, tá registrando isso para poder mandar para a família, para a irmã dele e tal.
E o Vitor pega essas notas e completa. Exatamente, ele arruma. Ele arruma, ele quer deixar com a narrativa dele, especificamente com a narrativa dele, com a versão dele da história. Ainda assim é ele falando, não é outro. É a história que ele acha que é dele o tempo todo. Sim. E já não é a história dele há muito tempo. Desde a criação do monstro, não é mais só a história dele. Talvez seja mais um impulso do egoísmo. E nesse sentido é para pensar, talvez seja uma questão de pensar nesse egoísmo, de pensar no sair de si mesmo, parar um pouquinho de olhar só para si. Porque o Vitor, ele tem isso, e ele tem isso, se a gente observar, e daí vem uma questão da narrativa da Shelley muito interessante, que ela faz isso desde o começo. Ela apresenta esse personagem, esse narrador, ele se mostra egoísta e até mal, desde criança. Sim. Ele traz essas questões do dele para ele, sabe, desse orgulho, desse egoísmo, dessa vaidade. Ele traz isso desde criança. É amenizado por um determinado momento, e daí isso o narrador diz, que é amenizado pela presença da Elizabeth. Mas acontece quando ele está na universidade, isso volta. E é uma presença, né? Esses sentimentos ruins, esses sentimentos que o machucam, que o desgastam, são presenças na vida dele e que não o deixam mais. Então, sempre que ele tá com a família, ele tá pensando, mas eu criei um monstro que vai acabar com a humanidade. Ao mesmo tempo ele não conta pra ninguém. E ele não vê conta o pessoal morrendo e não conta pra ninguém, ele guarda pra ele. Omitindo também a sua responsabilidade naqueles fatos, né? Isso a gente vê como um personagem fraco, que se deixou levar por sentimentos de egoísmo, orgulho, vaidade. Todas as mazelas humanas. Várias mazelas. Todas não, porque também já... Haja mazela. Haja mazela pra tanta gente, pra uma pessoa só. Mas ele traz muitas dessas mazelas e isso é muito presente nele. E eu passei... A gente passa até a admirar o Frankenstein. O Frankenstein não, o monstro. O monstro. A gente passa a admirar o monstro. Eu ia te perguntar agora, tá, e o veredito sobre o monstro? Não, o monstro, ele pareceu aquela criatura que, como eu disse antes, queria ser amada. Ele diz isso, eu queria ser amado. Eu queria que me amassem, eu queria que me quisessem bem, eu queria que aquele carinho que eu via entre os outros também fosse meu. Então tudo que ele queria era ter ser direito a uma companheira. Sim. Mas a partir do momento que ele é tratado mal, ele entende assim, já que me tratam mal, eu vou tratar mal também. Então ele responde da forma como ele é tratado. Só que a questão do final, que ele se arrepende, isso é interessante de perceber. E são, assim, não tem como dar um veredito só. São várias reflexões que são levantadas nesse mas sentido. Mas para mim, em grande parte do livro, o monstro é muito mais humano do que o Vitor. No que a gente imagina como ideal para ser humano, não simplesmente nascer humano das formas normais, assim. Enquanto características apresentadas pelos personagens, para mim o monstro é mais humano que o próprio Vitor. Pois é. Aí nesse sentido fica no ar a questão. Isso. O que é ser humano? E daí fica o convite para a leitura, porque tem que ler. A leitura e para assistir essa série da Netflix. Isso. Muito interessante, vale muito boa, inclusive da questão da escolha. Né? Há também um Frankenstein criado, já contei. Há também um Frankenstein criado e as escolhas que um Frankenstein não, um monstro, né? É o monstro. Há também um monstro criado e esse monstro criado, ele faz determinadas escolhas muito interessantes. Vê como é que é arraigado esse negócio de chamar o monstro de Frankenstein, né? Pois é, eu também não tô conseguindo tirar isso. Difícil. Mas é isso, vale muito a pena a leitura. Gente, último comentário meu desse episódio. Quase chorando. É um livro lindo. É um dos finais mais sensacionais que eu já li. Ele é simples, tá? Ele não tem muito rebuscamento. Não. Mas é de uma beleza o final desse livro que a gente fecha e sai andando pela casa, pensando. É uma obra que te acompanha. Incrível. Você termina de ler e você fica pensando nos personagens, no que se passou. Mas realmente, a gente fica pensando depois, e se fizesse assim? E se fosse de outro jeito? E se as escolhas fossem outras? Tem todo esse imaginário, né? Então é muito interessante de ler, vale muito a pena. É isso então? É isso.
ficam as recomendações. Convido todo mundo a seguir a Caractere Books nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. No YouTube site, também, estamos no YouTube. Isso, então, para quem nos acompanha pelo YouTube, considere baixar um aplicativo de podcasts no celular. Então, cada vez que sair um episódio novo, você recebe direto, tá? Download bonitinho no seu celular lá e pode ouvir. E a gente está elaborando o nosso site bonitinho, tá sendo atualizado. Um pouco em pouco ele tá ganhando carne, daqui a pouco ele ganha o sopro da vida. E segue a sua trajetória bonitinho, caracterebooks.com.br. Exatamente. Eu queria também agradecer as pessoas que retornam pra gente a respeito do nosso trabalho. Isso, muito obrigado. Dizendo que estão escutando, pessoas que, né, até a gente citou anteriormente a Ana Cristina, que leu um livro, porque a gente falou muito dele aqui, que foi o Conde de Monte Cristo. Nós não temos um episódio sobre o Conde de Monte Cristo, porque eu não me senti em condições de falar do Conde de Monte Cristo. Eu acho que a gente vai ter que reler. E talvez eu fique falando 3 dias do Conde de Monte Cristo. Mas, e por causa desses comentários, ela foi e leu. Beijo, Ana Cristina. Isso aí. Um abraço a todos que acompanham a gente. Retornem, né? Deem um retorno, digam o que vocês estão achando, deem sugestões de leitura. Nós gostamos muito de conversar sobre leitura. E relaxa o corpinho, lê. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.